Você queria que Deus fosse como você? Você queria que Deus fosse como você? Pense nisso. É o drama daquele filme Todo-Poderoso, não é? O cara queria que Deus fosse como ele. Ou melhor, ele gostaria de ser Deus, de ser todo-poderoso e corrigir as injustiças da terra, do mundo. E depois de um tempo, ele não só tentava corrigir as injustiças do mundo em escala mais do que industrial, em escala digital, respondendo todas as orações, criando um caos no mundo, porque ele dava para todo mundo aquilo que ele queria que, se ele buscasse num Deus, esse Deus desse para ele. Então, frequentemente, o que ele pedia a Deus era a realização de caprichos. E aí, ele estava respondendo às orações humanas no lugar de Deus, atendendo aos caprichos. O cúmulo dos caprichos é quando ele atende a ele próprio, quando ele se agrada, quando, subsistindo em forma de Deus, usa como usurpação privilegiada e caprichosa o ser para além de Deus, porque ele é capaz de puxar e aproximar até a própria lua para agradar o interesse imediato da namorada. Não importa que catástrofes universais e nas marés e nos desequilíbrios da Terra ele pudesse provocar, atendendo a demanda daquele capricho. É porque ele queria que Deus fosse como ele. E a maioria das pessoas que eu conheço gostaria que Deus fosse como ele. Um Deus como você já imaginou? Tem um monte de vocês que eu conheço, que Deus me livre, que Deus fosse como alguns, porque Deus viraria o diabo, um playboy cósmico dos caprichos pessoais, um Deus egocêntrico, um Deus absolutamente carente de adulação, de capricho, um Deus que seria Deus só de alguns, só de um grupo, um Deus que só ouviria a voz de alguns filhos, se os filhos estivessem falando com ele de um determinado lugar geográfico no espaço-tempo. E se os filhos, antes de falar com ele, trouxessem um dinheiro e colocassem numa caixinha do lado dele, dizendo: Pai, você vai me ouvir agora? A maioria das pessoas tem um Deus assim, porque muitos tratam até os seus próprios filhos assim. Jesus disse: Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem, mesmo que você seja mau para os seus filhos e mau na vida. Graças a Deus, Deus não é como vocês, foi o que Jesus diz. Quando ele disse: Ora, se vós que sois maus, ele faz um vaticínio sobre toda a humanidade. O melhor ser humano é mau. O cientista mais inteligente e genial é vaidoso, egoísta, competitivo, magoável, zangável, capaz de odiar, se não reconhecerem que a tese foi ele que levantou e descobriu, e derem o crédito a qualquer outro, ele sente vontade de matar.
Vós sois maus, pastores, padres, sacerdotes, monges, que você considera verdadeiros santos. Vá viver com eles, para você ver os traços de egoísmo, de disputa, de competição, de boicote, de inveja que ele tem dos outros. Por quê? Porque vós sois maus. Não necessariamente que o indivíduo seja cronicamente somente praticante de maldades. Não, graças a Deus não, senão a vida seria insuportável. Mas a grande maioria de nós é capaz de muitas maldadezinhas. Maldade contra o marido, maldade contra a mulher, maldade contra os filhos, maldade contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, maldade contra o vizinho, maldade de todos os lados, de todos os modos. E não só de prática de maldade, mas de desejos maus. Cada vez mais cresce o poder divulgador dos desejos maus. As pessoas desejam muito mal umas para as outras. Aqui nas nossas redes sociais, meu Deus, quanta maldição! Chega, eu vejo a baba das maldições. São raros os seres finos, educados, calmos. Todo mundo manda pra que te pariu, todo mundo vai, você é um merda, você é um. É muita, muita maldade confessada. E a internet trouxe esse poder de fazer com que as nossas maldades sejam frequentemente confessadas da maneira mais gritante, nojenta, perversa e desumana para todo lado. Você gostaria que Deus fosse como você? Deus me livre. Eu não gostaria que Deus fosse como eu, mesmo se o meu coração se enchesse de todo o amor que eu devoto aos meus filhos. Se Deus se deixasse diminuir ao ponto de se permitir governar pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, Deus estragaria tudo que sobrou ainda de razoável na humanidade.